E aí, pessoal, nessa aula abordaremos um conteúdo bastante interessante sobre a melhor idade. Vamos lá. Então, nós estaremos estudando nessa aula sobre o envelhecimento no século XXI, especificamente aqui no Brasil. Então, o envelhecimento é uma vitória, um triunfo do desenvolvimento. O aumento da longevidade, ou seja, da quantidade de tempo vivido, né, é uma das maiores conquistas da humanidade. De vez em quando você vê alguém falando assim que antigamente o povo vivia mais. E a gente sabe que isso não é verdade. A média de vida do brasileiro e de outros idosos no mundo está aumentando cada vez mais. As pessoas vivem mais em razão de melhorias na nutrição, ou seja, melhores fontes de alimentos, né, alimentos mais saudáveis, as condições sanitárias. Hoje existe saneamento básico, né, água potável com tratamento. Os avanços da medicina, a medicina tem evoluído bastante no decorrer do tempo. E os cuidados com a saúde, a gente tem tomado bastante cuidado com a saúde, cada vez mais conhecimento sobre essa questão de se cuidar da saúde, né? No ensino e no bem-estar econômico, tudo isso daí evoluiu muito. E esse conjunto de coisas que faz com que a gente consiga viver por mais tempo, ou o aumento da longevidade. Mas a população em envelhecimento também apresenta desafios sociais, também desafios econômicos e culturais para cada indivíduo que está envelhecendo. E a gente tem que pensar nisso sim. Por quê? Porque nós também vamos envelhecer, né? As famílias possuem idosos. A sociedade está envelhecendo. Isso aí, tanto aqui no Brasil quanto no mundo inteiro. E este processo pode e deve ser planejado para transformar os desafios em oportunidades. Esse outro gráfico, também interessante, mostra para nós uma proporção da população idosa aqui no Brasil de 2011 até 2014. Né? Na linha horizontal, aí nós temos os anos. E na linha vertical, nós temos aí o número em milhões de pessoas idosas. Em 2011, nós tínhamos um pouco mais de 12 milhões de pessoas, 12,1 milhões. Passando por 2012, 12,6 milhões, em 2013, 13 milhões e em 2014, mais de 13 milhões de pessoas. Com certeza hoje nós temos bem mais de 14 milhões de pessoas idosas. Esse gráfico nos mostra a questão do envelhecimento da população aqui do Brasil. A população idosa no Brasil de 27,8 milhões com 60 anos ou mais. É a população idosa do Brasil hoje. Este outro gráfico traz para nós a questão aqui no Brasil, um século de mudanças na estrutura etária, que é a questão da idade da população de 1950 até 2050. Olha esse primeiro gráfico etário aí, ó, do lado de cima aí, do lado esquerdo. 1950, a base desse gráfico é bem larga, ou seja, a população é muito mais jovem. Quanto mais próximo da base do gráfico, nós temos um número de gente mais novo. E quanto mais próximo do topo do gráfico, do topo da pirâmide, é mais velha a população. Em 1980, a gente percebe que o gráfico vai mudando a sua estrutura. A base diminuiu um pouco e começou a engrossar seu corpo ali, né, da pirâmide.
Do lado azul nós temos o sexo masculino e do lado vermelho nós temos o sexo feminino. Então o comportamento é mais ou menos igual, tendendo a mulher tendo mais longevidade. Nesse terceiro gráfico, em 2010, a gente percebe que a base estreitou bastante e o corpo dessa pirâmide ela engrossou. E a gente analisa também que o seu topo, a pirâmide, ela tem engrossado também. E essa previsão para 2050 é que a base estreite cada vez mais e o topo vai só aumentando. Isso é o envelhecimento da população. É um gráfico etário que está representando para nós aqui, o envelhecimento da população. Estimativas da Organização Mundial da Saúde, a OMS, apontam que de 1950 a 2025, a quantidade de idosos no país aumentará 15 vezes, já a população total 5. O Brasil ocupará o 6º lugar quanto ao contingente de idosos, alcançando em 2025 aproximadamente 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais de idade. Nos anos 80, a expectativa de vida do brasileiro era de 62 anos. Já em 2016, a expectativa de vida projetada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é de 75,7 anos. Olha só que informação interessante. Agora, se a gente for analisar o que estamos vivenciando no presente, é uma coisa que não se contava, com isso, que é a questão dessa pandemia, o coronavírus, o Covid-19, tem acometido muitos idosos e levado eles à morte. E isso pode mudar um pouco essa estrutura, Mas a gente tem que aguardar para poder ver o que vai acontecer futuramente. Então, pessoal, não basta só envelhecer, É necessário envelhecer com qualidade de vida. A gente precisa aproveitar cada dia da nossa vida. O envelhecimento precisa ser um envelhecimento ativo. Por muitos anos, a imagem que resumiu a melhor idade foi a de mulheres e homens que, após anos de trabalho, obtiveram a oportunidade de descansar e recolher-se a uma vida tranquila. Contudo, a prática de atividades físicas e intelectuais e a participação nas questões sociais, econômicas e culturais têm tornado os idosos cidadãos cada vez mais atuantes. A própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, dá a esse processo o nome de envelhecimento ativo. O envelhecimento ativo considera mais do que um envelhecimento saudável. A proposta é a de que homens e mulheres consigam chegar à terceira idade com autonomia, participando ativamente da sociedade. Para isso, a ONU, Organização das Nações Unidas, tem incentivado governos a investir em programas e políticas voltados para a promoção da participação e da segurança dos cidadãos com idade igual ou superior aos 60 anos. Qualidade de vida no envelhecimento. A qualidade de vida é a percepção que o indivíduo tem de sua posição na vida, dentro do contexto de sua cultura e do sistema de valores de onde vive. E em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. É um conceito muito amplo que incorpora de uma maneira complexa a saúde física de uma pessoa, seu estado psicológico,
seu nível de dependência, suas relações sociais, suas crenças e sua relação com características proeminentes no ambiente. Esse texto é extraído de um texto da Organização Mundial da Saúde. À medida que o indivíduo envelhece, sua qualidade de vida é fortemente determinada por sua habilidade de manter autonomia e independência. Essas duas palavras que são as palavras da vez na terceira idade: autonomia e independência. Pois uma pessoa que não tem a autonomia de se locomover, de tomar seu banho, de comer, essa pessoa ela não vai ter qualidade de vida no seu envelhecimento. E juntamente com isso, a independência financeira, a independência social e a independência dentro da própria família. Autonomia é a habilidade de controlar, lidar e tomar decisões pessoais sobre como se deve viver diariamente, de acordo com suas próprias regras e preferências. A independência é entendida como a habilidade de executar funções relacionadas à vida diária, isto é, a capacidade de viver independentemente na comunidade com alguma ou nenhuma ajuda de outros. Então, pessoal, é interessante, né, esse conteúdo. A gente vai ver mais uma outra aula sobre esse conteúdo. E a questão da educação na melhor idade, que é um dos pilares do envelhecimento ativo. É a inserção social do idoso e pode ser feito a partir do investimento em programas que promovam a educação e aprendizagens permanentes, como a própria educação de jovens e adultos. Desejo a todos bons estudos e uma boa semana.